Tem 50, viu, pastor? Não se assuste, não, mas tem 58 pessoas inscritas, porque eu barrei as inscrições. Eu disse, não, vamos barrar, porque não dá para tanta gente, porque senão vai ficar tanta gente e aí vai prejudicar o trabalho, o estudo mais aprofundado. Mas, se não, acho que ia chegar bem mais. Mas vamos orar. Eu vou orar nesse momento, pedindo a Deus a direção por esse estudo de hoje. Santo e eterno Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de, como igreja tua, estarmos juntos, mesmo cada um em seu espaço. Estamos aqui unidos por meio da união que vem de ti, e também por meio da mídia, estarmos juntos para aprendermos mais a tua palavra. E hoje, quando vamos ter mais uma aula, rogamos a tua direção, nos ajude, ó Deus, a compreender tudo aquilo que será ensinado. Abençoa o pastor Abel, tenha misericórdia dele, dando sabedoria, e que ele seja um instrumento nas tuas mãos para nos ajudar a entender os ensinamentos da tua palavra. Abençoa cada irmão. Venha dirimir, Senhor, qualquer dificuldade que venha dificultar a aprendizagem da tua palavra, mas que, ó Deus, tudo possa concorrer para a honra e glória do teu excelso nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pastor Abel, a palavra é sua. Fique à vontade para nos dar essa aula. Vou desligar o meu microfone para que o senhor possa ter aí o domínio desse momento. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos, né? Estamos estudando um pouco mais da palavra de Deus, nos aperfeiçoando como obreiros na casa do Senhor, né? Espero que o áudio esteja bom para vocês. Não estou ouvindo tudo direitinho. Acredito que vocês também estejam, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, começamos semana passada, e falar sobre algumas concepções que é importante que nós tenhamos, né? Para que a gente possa ter um perfeito entendimento do texto bíblico e do que a palavra de Deus de fato significa para nós, né? Sobretudo, algumas concepções importantes para que a gente possa entender essas questões que foram tratadas na semana passada, como inspiração, revelação e outras mais, né? Então, a primeira afirmação que você pode ver no slide aí diz o seguinte: quando nós falamos sobre inspiração, nós referimos somente aos escritos originais, autógrafos. Estes foram inspirados por Deus. A inspiração não se estende para as cópias ou traduções. Tá? Esse é um conceito importante que, dentro do campo da teologia, ele é muito divulgado e muito ratificado. Quando nós falamos sobre inspiração, nós estamos se referindo aos autógrafos. Autógrafo é o texto original, saindo da mão do escritor bíblico, do apóstolo, né? Quando João escreveu, por exemplo, seu evangelho, aquele texto ali é o original, esse de fato é o inspirado, tá? É claro que a gente não tem mais esses autógrafos hoje, né? Não temos os textos originais na nossa mão. O que nós temos são cópias e cópias de cópias, e, eventualmente, entre uma cópia e outra, quem já copiou um texto, por exemplo, sabe que você está copiando de um texto para o outro, você está copiando, às vezes acontece que você cometeu uma falha, um equívoco, né? Por exemplo, uma repetição de palavra ou uma omissão de uma frase, tá? Então, quando nós nos referimos à inspiração bíblica, nós estamos nos referindo ao autógrafo. É por isso que existem as chamadas variantes textuais no texto bíblico, tá? Então, por exemplo, uma das variantes mais conhecidas do nosso texto bíblico é aquela que João escreve, onde diz assim: e eu vos escrevi isso para que a nossa alegria seja completa. Você vai ver que em alguns textos bíblicos
você vai ter alguns manuscritos, né, bíblicos, em vez de você ter o termo nossa, você vai ter o termo vossa, tá? Então, escrevi isso para que a vossa alegria seja completa. É só uma questão de nomenclatura, uma questão de palavra, porque é muito superficial, mas de uma maneira muito simples, não interfere em nada no que se refere à doutrina bíblica. As variantes textuais, embora elas existam, elas não interferem no entendimento do texto bíblico, tá? Então, isso aí é uma coisa que varia de um texto para outro. Então, dentro dessa concepção aí, devemos entender que os escritos originais, também chamados de autógrafos, eles são eles que são inspirados. As cópias bíblicas, as traduções, as versões, elas em si não são inspiradas, tá? O inspirado é o texto bíblico original. Acho que está claro isso aí, né? Acho que é um entendimento bastante simples, né? Ainda está entrando muita gente de uma vez só, né? E o povo vai chegando, né? E vai entrando, mas estamos dando continuidade, tá? Os irmãos aí que vão entrando depois pegam os slides, se tiver alguma dúvida, aí vão perguntando aí, tá bom? Nós estamos falando sobre a inspiração dos textos originais, tá? E a segunda frase aí, a segunda afirmação que nós estamos colocando é a de que a revelação ela é progressiva. Esse é um entendimento importante que a gente precisa ter, tá? Alguns equívocos doutrinários, eles acontecem justamente porque esse princípio ele não é respeitado, tá? O que eu quero dizer com revelação progressiva? É que Deus não colocou toda a revelação bíblica, todo o conhecimento doutrinário de uma só vez na humanidade, tá? Então, quando Adão e Eva pecam ali, e de repente você tem ali castigo, né? A saída do Jardim do Éden e tal. E você tem, por exemplo, Deus falando que a semente da mulher viria para amassar a cabeça da serpente. Você tem, através de um entendimento posterior, né? Através do entendimento do Novo Testamento, a que isso se refere. É claro que quando a gente que tem o conhecimento completo da Bíblia, e aí, de certa forma, nós somos muito privilegiados com isso, a gente consegue fazer a perfeita referência. A gente diz, olha, ele está falando de Jesus. Né? Está falando de Jesus, está falando do Filho de Maria, da revelação e tudo mais. Então, a gente consegue entender. Mas o autor bíblico, Moisés, e a quem foi dirigido aquilo ali, não tinha um perfeito entendimento como nós temos hoje. Então, a revelação ela vai clareando. Então, por exemplo, quando Salomão escreve que, lá em Eclesiastes, né, que o espírito do homem desce igual aos animais, etc. e tal, ele está fazendo uma suposição. Algumas correntes doutrinárias levam isso para o entendimento de que a pessoa, quando morre, ela se apaga. E a gente sabe, através da revelação do Novo Testamento, que não é bem assim. Então, a gente precisa entender que a revelação ela é progressiva, ela vai clareando. Mas entenda, revelação progressiva não quer dizer que ela desmente uma revelação anterior, tá? A questão não é essa. A questão é que ela amplia o grau de conhecimento do que era antes, ou o grau de revelação que nós tínhamos anteriormente, tá bom? E aí a gente poderia citar outros exemplos bíblicos, tá? E para que a gente possa ter um entendimento. Mas o que a gente precisa levar em consideração é que a revelação ela vai sendo ampliada até ela culminar em Jesus Cristo e de uma maneira uma maneira perfeita de fato, né? A pessoa de Jesus. Tá? E aí nós temos o privilégio de ter todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento em nossas mãos e aí fazer uma comparação através disso, tá? Então, eu acho que deu para entender essa questão da revelação progressiva também. Está claro para os irmãos. Né? E aí, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. E a gente vai explicando também um pouco mais, tá bom? Ok.
Então, a Bíblia como palavra de Deus para as nossas vidas, né, como a gente sempre costuma dizer, como batista, a gente sempre leva em consideração que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para as nossas vidas, né? Então, vamos destrinchar isso de uma maneira um pouco mais clara para a gente. Então, veja bem, a Bíblia, ela tem autoridade, tá? O que a gente quer dizer quando diz que a Bíblia, ela tem autoridade? É que ela é a autoridade máxima naquilo que ela se refere como verdade. Então, não é o conceito de alguma filosofia, não é o conceito de algum modo de vida, não é algum outro livro que possa estar em superior ou esteja algum grau de paridade. A Bíblia, ela tem autoridade suficiente sobre nossas vidas. Então, a minha regra de fé e prática é a palavra de Deus, não outro. Outra coisa, ela é suficiente. A ideia de suficiência, ela vai um pouco mais além. Se a Bíblia, ela tem autoridade, a suficiência indica que só ela tem essa autoridade. Então, a Bíblia em si, ela é suficiente como autoridade, não sendo necessário qualquer outro meio para acrescentar a verdade. Então, novamente, nenhuma filosofia humana, nenhum pensamento secular, ou mesmo dos nossos dias, nenhuma novidade científica, nada venha a acrescentar ao que está na palavra de Deus. Então, ela e só ela é suficiente como regra de fé e prática para as nossas vidas. Então, ela é autoridade e autoridade suficiente. Terceira questão, ela é inerrante. Ou seja, a Bíblia ela é desprovida de erros, embora ela possa usar uma linguagem que reflete as ideias do seu tempo. E aí é uma questão muito interessante, tá? Quando a gente diz que a Bíblia ela não contém erros, a gente está se referindo a quem escreveu para o seu público original, a partir daquele entendimento. Mas, por exemplo, se você levar em consideração que lá em Josué, a Bíblia diz que Josué orou e o que aconteceu com o sol? O sol parou, foi? O sol parou. Dentro do nosso conhecimento científico moderno, a gente sabe que o Sol não parou, porque não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. A concepção mais, vamos dizer assim, mais clara seria dizer que a Terra parou. Mas para o leitor, ou o primeiro leitor do texto bíblico, aquilo ali não se constituía uma linguagem que lhe fosse de entendimento, tá? Então, para o autor, para o leitor antigo, o perfeito entendimento daquilo ali é que não anoiteceu mais, porque o sol ficou parado lá em cima, e aí eles não teve essa virada de dia para noite. Então, era o suficiente para ele entender. A Bíblia ela não errou nisso aí. O que acontece, na verdade, é que para aquelas pessoas entenderem o que ela queria dizer, ela se adequa à linguagem do povo, tá? A linguagem de entendimento. Então, esse é um entendimento que nós precisamos ter em mente. Ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros, tá? E como também ela é infalível. A infalibilidade da Bíblia está diretamente relacionada àquilo que ela diz e que de fato se cumpre, tá? Quando nós entendemos que a Bíblia é infalível, quer dizer que aquilo que está escrito na palavra de Deus, de fato vai se cumprir, ou o que não se cumpriu, tá? Vai se cumprir, e porque de fato ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro, mas também não tem falhas. E aí talvez o exemplo melhor que a gente pode levar em consideração aqui é Isaías 53. Né? Isaías 53 é o relato da crucificação, segundo o profeta Isaías, isso há 700 anos antes de Cristo. Em ler o livro de Isaías, nesse capítulo, parece que Isaías está descrevendo a crucificação. Tá? Parece que ele está lá, inclusive. Né? E quando você vai saber através do texto,
você tem aí pelo menos 700 anos antes. Pastor, Ela levantou a mão? tem pergunta. Pois não? Pode falar. Irmã Zélia, a senhora levantou a mão. Tem pergunta? Tem. Não, é só assim, comentando essa questão da inerrância da palavra de Deus. Como o senhor falou, pastor, que há traduções que a gente vai encontrar algum equívoco. Então, essa questão de não haver erros é com relação aos princípios bíblicos da própria palavra, não é isso? Que não vai haver tudo aquilo que foi inspirado, que está lá nos originais, que foi dado diretamente por Deus, que usou os profetas, que usou os escritores para escrever. Então, aquilo que ele diz, tudo que foi inspirado por Deus, não há erros. E o que há de erro foi algum equívoco nas traduções, não é isso? Então, por isso nós podemos dizer, só para eu compreender melhor, entendeu? Estou fazendo isso, mas para ver se eu entendi. Então, o que, na verdade, a palavra de Deus, ela não tem erros. O que há de alguma coisa de equívoco que possa acontecer foi dentro da maneira de traduzir. Mas aquilo que o Senhor deu ao homem para ser inspirado vai se cumprir, porque a palavra de Deus se cumpre e não há erros, porque é a inspiração divina, não é isso? A questão da tradução, você tem que levar em consideração que uma palavra ela pode possuir vários significados, tá? E quem trabalha com tradução sabe, e às vezes até na nossa linguagem moderna, né, a gente tem que escolher exatamente qual é a palavra que você vai usar naquele momento. Tá? E isso fica a critério de quem está fazendo a tradução. Tá? E muitas vezes de fato, entre uma ou outra, duas palavras que possuem um significado, são sinônimas, mas mesmo as palavras sinônimas, elas não são exatamente iguais. Tá? Elas podem puxar para uma ou outra concepção. Então, quando o tradutor ele procura traduzir aquela palavra segundo o seu entendimento, é claro, ele está fazendo o melhor que ele considera. Mas, eventualmente, ele pode cometer um equívoco ou outro, às vezes até no peso da palavra em si. Tá? Então, não é que a gente vai considerar que ele errou, tá? Mas que ele achou mais conveniente uma palavra do que outra. Embora elas sejam sinônimas, ele acreditou que aquela palavra que ele utilizou ali é a que melhor reflete o texto que ele tem. E isso quando não acontece de ter palavras que não têm tradução. Tá? E aí já é mais complicado, porque ele vai ter que pegar o entendimento do texto e tentar trazer aquele entendimento para a nossa realidade. Tá? Então, às vezes, você vai ter essa dificuldade. Mas no próprio texto grego ou hebraico, conforme for o Antigo ou Novo Testamento, você vai ter algumas dificuldades porque são cópias. Tá? Nós não temos os originais. Nós não temos, irmãos, o texto original. Tá? O que nós temos aqui? São manuscritos, vários manuscritos, uma quantidade enorme de manuscritos, tá? Isso em comparação com todos os textos daquela época, os textos gregos, os textos romanos, enfim. A quantidade de texto bíblico que a gente tem é infinitamente superior. Isso é muito bom, tá? E quando a gente faz uma comparação entre um texto e outro, é claro que você vai encontrar variantes, mas o tradutor, ou melhor, aquele que vai elaborar o texto, esse é o texto mais próximo que nós temos do original, enfim, ele vai utilizar, ele tem suas técnicas, tá? Para tentar encontrar o melhor texto. Por exemplo, um texto mais simples, ele é mais fácil de ser o original do que um texto mais floreado. Por quê? Porque o texto floreado, ele corre o risco de ter sido um acréscimo do copiador para explicar alguma coisa. Tá? Ele copiou o texto e aí disse, olha, eu vou colocar aqui, o pessoal não vai entender, eu vou colocar aqui uma observação para ficar mais fácil. Então, eles têm algumas técnicas que
depõe a favor. Outra técnica, por exemplo, um texto mais antigo, ele vai ter uma primazia do que um texto mais recente. Então, por exemplo, se a gente tem um texto do Novo Testamento do século IV, ele é muito mais provável que ele esteja mais próximo do original, até por uma questão de tempo, do que um texto que foi escrito ou que foi copiado no ano 1000. Está entendendo? Ele pode ter um vício de linguagem, ou um vício há mais tempo aquilo ali. Eles também têm que levar em consideração a raiz de onde o texto vem. Porque mesmo que você tenha vários textos falando aquela palavra específica, isso não quer dizer que aquilo seja verdadeiro, porque eles podem vir de uma raiz comum viciada. Tá? Então, assim, quando a gente fala sobre inspiração, aí, novamente, a gente remonta ao original. Agora, isso não quer dizer que o texto bíblico em si, ele não tenha, que ele tenha erros. Não, o texto bíblico não tem erros. Ele é inerrante. Agora, as traduções, as cópias, elas podem apresentar equívocos de transmissão, não erros doutrinários, tá bom? Segundo as pesquisas dos teólogos, né, mais recentemente, eles acreditam que hoje nós temos por volta de 99% do texto original. Tá? Isso é baseado nos dados que ele tem à sua disposição. Tá? Então, ok. A Bíblia ela tem autoridade, ela é nossa grande autoridade, só ela é nossa autoridade, então ela é suficiente, ela é inerrante porque não possui erros, e ela é infalível porque aquilo que ela descreve de fato vai se cumprir, como já se cumpriu em outras oportunidades. Tá bom? Essa primeira parte é alguma dúvida, porque eu vou passar agora para a segunda parte, tá? E os irmãos ficaram tudo ok, eu já vou passar para essa segunda situação, que é interessante. Irmã Neuvanir Alves. Fala. Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. O senhor falou que a Bíblia ela é inerrante na questão da doutrina. E eu coloco a questão de Levíticos, quando tem aquelas proibições, principalmente na área da alimentação, que quando a gente chega no Novo Testamento, aí Paulo diz que tudo é criatura, né? É criação de Deus, e que a gente pode. E a dúvida? Eu fiquei nessa dúvida agora. Veja bem, o que acontece ali, né? Lá em Levítico, você tem uma nação que está se formando, tá? Que não tem nenhum conhecimento científico de alimentação, de higiene, enfim. Se você olhar bem a fundo, né? Até questões de sanitárias você vai ter ali no Pentateuco, tá? Ou seja, ali era uma base para a nação de Israel. Levando em consideração que a nação de Israel era uma nação separada, tá? Eles eram chamados para ser um povo santo. E essa santificação, ela resultava de você ter alguns diferenciais. Entre eles, obviamente, o culto, a adoração do Deus verdadeiro, etc. Mas também a conduta de vida. Tá? E isso fica composto ao Israel do Antigo Testamento. Jesus, ele quebra isso. Você observar no livro de Marcos, aí eu não sou bom em referência, tá? Mas vai ter um momento em que Jesus vai dizer assim, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Mas o interessante é o que o autor do evangelho ele fala depois. Assim, Jesus purificou todos os alimentos. Tá? Então, quer dizer, Jesus ele tira essa concepção de contaminação, até porque não tem como você se aplicar mais àquilo ali. O Israel de Deus não é mais uma nação étnica. Agora é uma nação religiosa. O Israel de Deus passa a ser um povo, todo mundo, quer dizer, todo mundo que crê. Mas não o povo exclusivo, ou só o Israel segundo a carne. Não, agora é Israel segundo a fé. Você vai ter, nesse quesito, tá? Israel dentro de Roma, dentro dos gregos, enfim. Você vai ter descendentes de Israel e nós somos descendentes de Israel segundo a fé nesse aspecto. Né? Dá para responder isso aí? Tá bom?
Vamos avançar um pouquinho, né? Pronto. Aí o que acontece? A nossa relação com a Bíblia, ela vai definir muito do que a gente crê e também do que a gente professa, do que a gente vive como fé. Às vezes a gente discute com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente de maneira bíblica e a raiz da questão não é a Bíblia em si, mas como ela vê a Bíblia. E a partir disso aí, você vai ter não só um entendimento, mas uma prática diferente. Então, dentro da visão, vamos dizer assim, ortodoxa, que seria a visão correta, nós temos aí tanto a visão fundamentalista como a conservadora. Tá? Às vezes as pessoas, alguns teólogos juntam essa como se fosse uma visão só, tá? Eu vou falar sobre 4 visões, mas eu preferi separar entre fundamentalista e conservadora para que fique um pouco mais claro, tá bom? Então, a visão fundamentalista e a visão conservadora, todas as duas, creem que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? A visão fundamentalista e a visão conservadora creem que a Bíblia ela é a palavra de Deus, como nós também cremos, tá bom? Ok. E o que diferencia uma da outra? A fundamentalista, ela vai estar no sentido um pouco mais radical, ou seja, mais a raiz da etimologia, ela vai mais para o que está escrito da forma como está escrito. Ou seja, ela é bem literal no que o texto bíblico está dizendo. Tá? Então, por exemplo, vamos abrir nossas Bíblias aí. 1 Coríntios 14, versículo 34, 35. Quem achou, pode ler. Primeira Coríntios 14, 34, 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Pronto. Um texto maravilhoso, né? Ok. Vamos lá, Renata. Você que leu o texto. O que você entende desse... O que esse texto diz? Eu acho que antigamente as mulheres, na época, né? Não agora, mas na época, as mulheres não tinham, tipo, autoridade de poder comentar alguma coisa dentro da igreja, seja lá o que fosse, e apresentar. Isso eu não lembro o porquê. Eu sei que já foi dito, mas não lembro o porquê. E hoje a concepção é diferente, né? Não que a mulher possa, dentro da Igreja Batista, eu sei que é um preconceito em relação, na Igreja Batista, tá? Em relação à mulher ser pastora. Mas eu acredito que Deus pode usar qualquer pessoa que se colocar na vontade dele. Agora, para explicar realmente, detalhadamente, eu não lembro. Aí o senhor fica... Não. Imagina, Renata, tu não poder fazer libras na frente da igreja. Veja bem. Misericórdia, eu já ia morrer, né? Meu Deus. Antes de eu passar uma palavra, só uma questão aí, tá? É natural que, no caso, as mulheres falam um pouco mais, né? Participam um pouco mais, e elas, quando vão falar, elas já partem para a defesa, né? Mas a questão não foi se era para defender uma questão, era que me explicasse o que o texto está dizendo, tá? Não se defender com relação a isso aí. Mas olha, e aí há uma diferença. Preconceito é você ter um conceito antes, tá? A questão da Igreja Batista, ela é conceito, porque ela tem bases para crer da forma como ela crê. Esse é um outro debate. Não é a questão do momento. Seja calmaria. Pode falar. Cláudia. Então, pastor Abel,
em cima ainda dessa passagem bíblica que foi lida agora, nós temos a Bíblia como ela não muda, né? Ela é imutável, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Nesse contexto que foi lido agora, como é que a gente pode ver nesse tempo que a gente vive? Porque o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, né? A gente percebe que também na Bíblia Deus deu voz também às mulheres, quando ele apareceu, depois, quando ele ressuscitou, ele primeiro apareceu a Maria, né? E Maria, Marta, Madalena, acho que eu creio que foram elas que foram ver o túmulo de Cristo no terceiro dia, foram elas que foram avisar os homens, temos profetismo. Bom, entrando nesse contexto de que as mulheres não era permitido falar, né? Somente como também ordena a lei, que elas fossem sujeitas, e que se ela quisesse aprender alguma coisa, interrogasse seus próprios maridos, porque era vergonhoso que as mulheres falassem na igreja. Dentro do contexto bíblico, eu queria entender, eu gostaria que o senhor me explicasse esse ponto, porque realmente fica um pouco confuso para nós mulheres. Veja, essa questão aí talvez seja uma questão para o pastor de você, de fato, responder, tá? Mas, assim, o levantamento dessa questão, ela foi mais para eu explicar como essas visões se diferenciam. A fundamentalista da visão conservadora. Eu entendo, é porque às vezes somos questionados em relação a isso também por outras pessoas que não conhecem a Bíblia e que sabem que nós somos crentes. Então, como vamos explicar isso para as pessoas que tomam como base essa passagem bíblica, como partindo para o tempo atual, que, como o senhor falou, as mulheres se defendem, né, o machismo e tudo mais? Como a gente vai explicar isso para as mulheres que não seguem a Cristo, para as pessoas que não entendem a Bíblia? Ok, eu vou falar a minha posição, tá? Aí depois vocês tiram a dúvida com o pastor Carlos, né? Então, com o pastor. Mas a minha posição com relação a isso é o seguinte: a Bíblia, ela tem princípios, tá? Práticas são alteráveis, princípios são imutáveis. Então, como era feita naquela época é uma prática. Então, a prática de somente o homem se apresentar, você tem que levar em consideração o contexto. Nós estamos em Corinto. Corinto é uma cidade dentro do composto grego ali. E você colocar uma mulher que está falando lá, você vai estar trazendo mais problema para a igreja que não precisava mais do que eles já tinham naquela época. Tá? Mas só que isso fica para aquela época, a questão da fala, né? Mas o princípio de autoridade, ele permanece. Tanto é que ele é repetido por Paulo em outros momentos. De fato, era mais uma questão de cultura, tá? Nesse aspecto. Né? Mas quando Paulo fala, por exemplo, que não permite que a mulher exerça a autoridade de homem, isso é um princípio. É diferente de uma prática. Tá? E aí não é questão de ser machista ou não ser machista, é questão de você ter princípios bíblicos que regem a nossa conduta. Tá? Não sei se ficou claro isso, mas há um diferencial aí. A questão prática de você poder falar em público, naquele momento não era o ideal. Tanto é que Paulo ele vai recriminar aquilo ali. Mas, com o princípio bíblico, ele não está trazendo um princípio do qual ele vive para sempre, vamos dizer assim, é ad eterno. Não ficou para a gente lá. Eu passar para Diego, depois eu passo para a Renata, para a gente voltar à questão aqui, tá? Diego? Bom, pastor, o senhor falou sobre essa diferença de princípio base, de princípio e de prática, né? Então, para essa questão aí da mulher falar naquele tempo, eu posso atribuir a uma questão, como a Natália falou, cultural e também temporal, porque naquela época as mulheres não tinham essa autoridade, não tinha chance de fala, era uma cultura machista em si, né?
Então eu posso também atribuir a essa questão, e a Bíblia está falando sobre aquele momento, ou não tem nada a ver? Veja, quando a gente fala sobre cultura machista, a gente tem que ter um certo cuidado com o anacronismo, né? A gente tentar trazer uma visão nossa para aquela época. A evolução da humanidade, ela estava em outro estágio. É meio complicado a gente olhar para aquela época com um olhar de cima para baixo. Eles não tinham, vamos dizer assim, esse entendimento até hoje. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela quebra isso de uma maneira maravilhosa. Tanto é que o Ocidente, ele vai trazer essa ideia de igualdade, homem e mulher, judeu, o gentio, né? Enfim, raças. Você vai ter isso no Ocidente. Se você for até hoje no Oriente, em alguns países, você vai que o cristianismo não conseguiu fazer uma base lá. O que você vai ter, na verdade, é ainda esse entendimento, como você falou, machista. Tá? Por quê? Por conta do entendimento daquele povo ali. Mas veja, a questão aí é puramente cultural. Você vai ter um momento específico da história em que aquilo ali não se aplicava. E que não era interessante para a igreja fazer aquilo ali. Isso não quer dizer que hoje não seja. Mas isso não tem nada a ver com, por exemplo, a questão de uma liderança, por exemplo, ou um princípio. Tá? Fazer disso um princípio. Não, isso é uma prática. Então, Paulo vai dizer em outro momento que era melhor que não se casasse. Porque ele vivia num contexto de perseguição, e ali você tem um casamento, você vai ter uma dificuldade maior e tal. Era um contexto. Não era necessariamente um princípio bíblico. Era uma prática do momento. Tá? E coloquei aí. Renata? Não, a parte já foi falada aí, o que eu lembrei foi isso mesmo, a parte cultural, né? Naquela época é bem diferente em relação ao nosso tempo de hoje. A gente não pode realmente taxar o nosso tempo com o tempo de antigamente para poder ter um conceito em relação àquela época, né? E assim, eu me lembro até de uma passagem, quando a mulher foi pegar água no poço, e foi daí que Jesus assim passou a valorizar a mulher, que a mulher antigamente não era tão valorizada, né? Como eu não sei se eu posso considerar como hoje, mas naquele momento Jesus passou a dar um certo valor realmente à mulher, né? Porque os samaritanos, como o senhor falou aí, os samaritanos em relação aos judeus, eles tinham uma briga constante uns com os outros, né? Então não tinha realmente aquela comunhão entre os povos. Então é só isso mesmo que eu ia comentar, eu só não baixei, mas já foi dito aí. Certo. Não, perfeito. Jesus, ele teve esse contato com o samaritano, com mulheres, e quebrou muitos paradigmas da época, né? Mas, em todo caso, não consagrou nenhum apóstolo, né? Então, algumas coisas são princípios, outros são práticas. Giovanni? Ô, pastor, eu não sei se eu aprendi errado, mas até hoje eu levo como um aprendizado que esse ensinamento de Paulo é para as mulheres, especificamente da cidade de Coríntios. Como Paulo escreve várias cartas para várias igrejas, dando conselhos, é mais um conselho específico para aquela cidade. Por quê? Porque as mulheres elas estavam indo aos templos, elas estavam fazendo as coisas de forma não corretas. Porque a Bíblia fala que o homem é a cabeça da igreja, né? E as mulheres elas estavam passando, querendo meio que tomar, né, domínio sobre as igrejas. Então, eu sempre entendi que isso aí é um conselho de Paulo para aquela igreja de Coríntios em específico. Fui ensinada errada? Não, é por aí mesmo, né? Mas aí é só como você falou, o homem é o cabeça do lar. A cabeça da igreja é Cristo. Tá? Verdade. Mais claro, né? Mas é por aí, né? Dentro das cartas de Paulo, você tem conselho específico para as igrejas. Aí eu acredito que esses sejam deles. Mas vamos voltar à questão do que eu me propus a trazer, de fato, né?
que é a visão. Então, dentro de uma visão fundamentalista, ela vai crer na literalidade do que está escrito ali. Tá? Então, dentro dessa literalidade, você vai entender o seguinte: se Paulo está dizendo que a mulher não deve falar na igreja, a mulher não deve falar na igreja em momento algum. Isso seria uma visão fundamentalista que vai para um termo mais literal. Tá? É claro que esse exemplo ele pode nos ofender algumas pessoas, vamos dizer assim, mas isso é para qualquer questão do texto bíblico. Você vai para a literalidade do texto. Tá? Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias. Dentro de uma visão fundamentalista, Deus criou de fato em 6 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Isso é a visão literal do texto. Ele entende que abriu a palavra de Deus e vai em sua literalidade. A igreja presbiteriana, por exemplo, interpreta esse texto de 1 Coríntios como literal. E é por isso que você não vai ter na presbiteriana nem mesmo uma mulher pregando no culto. Tá? Você não vai ter nem isso. Na igreja batista você tem. Não é comum, mas não é proibido. Tá? Já a visão conservadora, ela também crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela tem uma visão mais aberta do que essa visão mais fundamentalista, né? Ela crê na inerrância, na infalibilidade, na autoridade. Só que assim, ela leva em consideração alguns pontos. A Bíblia foi escrita para um povo específico, ela tinha um público original, a escrita daquele texto em específico, ela tinha um objetivo, e com o objetivo a gente tem que saber também dosar como se aplica isso para nós hoje. Então, ela foi escrita para um povo, num tempo, num local específico, e algumas coisas estão reclusas ao tempo, outras são como princípio e que permanecem. Essa é a posição que mais nós, como batistas, cremos, embora a gente eventualmente migre de uma para outra, em alguns momentos. A gente vai puxar um pouco mais para a visão fundamentalista, né? E às vezes a gente vai puxar um pouco mais para a visão um pouco mais conservadora. Isso aí vai variar um pouco do texto que você está estudando e do seu entendimento. Mas, de um modo geral, de um modo mais amplo, nós somos mais conservadores no texto e não chegamos ao extremo do fundamentalismo. Tá? Embora, em alguns textos específicos, nós sejamos, de fato, fundamentalistas. Tá? Então, dentro desse texto que nós lemos de 1 Coríntios, dentro da visão conservadora, a gente descreveu o que foi descrito aí, para vocês. Tá? Existia uma cultura, existia um público específico, tudo isso aí está, de certa forma, inserido e tem que ser levado em consideração. Tá? Então, conservador ou fundamentalista, tá bom. Se você for conservador, se você for fundamentalista, tá ótimo. Tá no caminho certo. Tá? O problema são as próximas visões. Tá? A visão liberal, por exemplo. Na visão liberal, a Bíblia ela é um livro como qualquer outro. Tá? Ela é um livro considerado sagrado pelos cristãos, como o Corão, vai ser para os povos islamitas, né? Os Vedas, para as religiões orientais. Só que o que acontece aqui? A verdade é relativa, não existem verdades eternas, muito menos na palavra de Deus. Cada um vai ter a sua visão de mundo e tal, e que você precisa retirar daquilo ali o que é de fato palavra de Deus. E aqui a definição é importante. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Tá? Veja a diferença. Nós cremos, dentro da visão conservadora ou fundamentalista, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Dentro de uma visão liberal, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Você vai procurar ali dentro daquele texto bíblico ali e tal, o que é a palavra de Deus em si. Tá? Mas não necessariamente tudo. Um texto ou outro, alguma expressão. E aí você tem essa figura, por exemplo, de Rudolf Bultmann, que ele é um teólogo especializado no Novo Testamento.
talvez seja o grande nome da teologia liberal. Tá? Então, Bultmann ele cria num processo de desmitologização do Novo Testamento e da Bíblia de um modo geral. Tá? Como ele era especialista no Novo Testamento, a gente fala mais sobre o Novo Testamento. Então, o que seria esse processo de desmitologização? De você tirar o aspecto sobrenatural do texto para entender o que é a verdade ali aplicada. Tá? Então, para a linguagem do homem moderno, aqueles milagres que Jesus multiplicava os pães, andava sobre as águas, enfim, curava cego, etc. e tal, na visão de Bultmann, tá? Eu vou deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa pega pela metade, tá? É a visão de Bultmann, não é a minha, tá? Na visão de Bultmann, ele tinha um entendimento de que esses milagres teriam que ser retirados para você ficar somente com a mensagem por trás daquilo ali, tá? Eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro, tá? Deixa eu pegar um livro aqui, não é dele, tá? É de Albert Nolan, chamado Jesus antes do Cristianismo. É só para você ter uma ideia de como essa visão, ela de fato, ela se aplica na prática, tá? Então, por exemplo, aqui na página 52, veja o que ele diz aqui. Foi-nos contado muitas e muitas vezes que Jesus dizia à pessoa que tinha sido curada, tua fé te curou. Ele diz que, na verdade, não foi ele quem curou o doente. Veja o que eles dizem, tá? Através de algum poder psíquico ou por algum relacionamento especial com Deus. Ele sequer afirma, mesmo não explicitamente, que o homem foi curado por Deus. Ele diz, tua fé te curou. Mas Jesus diferia dos seus contemporâneos ao entender que isso significava que tudo é possível ao que tinha fé. O homem, então, tornava-se como Deus Todo-Poderoso. Veja que diferença. Tá? Se vocês conseguiram compreender a ideia aqui, tá? Na visão liberal, onde você tira a parte mitológica, Jesus não opera milagres. Tá? Não há milagres. O que você tem que tirar dali é a verdade que fica no texto. Então, quando as pessoas eram curadas, era por elas mesmas, não era um milagre especial. Era como se fosse algo comum. Então, veja a conclusão que o autor chega. É, portanto, bem provável que a história de milagres que chegaram até nós, através dos evangelhos, tenham recebido enfeites e exageros. E que também incluam relatos de acontecimentos que não eram originalmente nem milagres, nem maravilhas extraordinárias. Por exemplo, a caminhada sobre as águas, a multiplicação dos pães, a maldição da figueira e a transformação de água em vinho. O estudo crítico dos textos tende a confirmar isso. Tá? Complicado, né? Quer dizer, dentro dessa visão liberal, não há milagres. O texto está ali para trazer uma verdade espiritual. E o milagre ele entra como uma ilustração. Tá? Um mito para explicar uma verdade que está por trás daquilo ali. Tá? E só um exemplo mais prático, né, que aqui ele fala de um milagre específico. Tá? Mas o melhor exemplo dos esforços de Jesus para educar as pessoas para compartilharem o que possuíam foi o milagre dos pães e peixes. Este episódio foi interpretado pelos primeiros cristãos e por todos os evangelistas como o milagre da multiplicação. O acontecimento tem um sentido mais profundo, mas em si mesmo o acontecimento não foi um milagre de multiplicação, e sim um exemplo notável de partilha. Eles, vendo que Jesus e seus discípulos estavam partilhando sua comida, começaram também a espontaneamente abrir suas cestas de provisões e a partilhar o que elas continham.
O milagre, ele coloca entre aspas, constituiu em que tantas e tantas pessoas deixassem subitamente de ser possessivas em relação à sua própria comida e começassem a partilhá-la só para descobrir que havia mais do que o suficiente para todos. Diz ainda que sobraram 12 cestos com restos. As coisas tendem a se multiplicar quando são partilhadas. E aí? O que vocês acham disso aí? De cada vez, tá? Jonatas, pode falar. Tá sem áudio. Jonatas, tá sem áudio. Jonatas. Eu li esse livro há um certo tempo e eu entendi assim que a preocupação do autor foi trazer mais uma visão política, uma visão cultural daquela época, tirando a figura de Jesus como a questão de fé, mas a gente olha uma pessoa no meio político e cultural daquela época. O que acontece aqui, né? A grande ideia desse povo que trabalha com essa teologia liberal é que para eles existem dois Jesus. Um Jesus histórico que viveu de fato na Galileia, que foi floreado e de repente se tornou esse Jesus da fé, né? Mas que de fato ele nunca existiu, assim, não nesse aspecto. Então, tudo que é colocado de miraculoso sobre ele é culpa da igreja. Tá? O nome do livro é Jesus antes do cristianismo, né? De Albert Nolan, então, o que está aqui, né? Essa é a ideia do texto, né? Eles pegaram Jesus, que eles criam que de fato ocorreu, que existia na Galileia naquele tempo, que não era necessariamente o que chegou até nós, tá? Porque existem alguns problemas com isso. O texto bíblico ele é muito recente quando se refere à relação aos eventos. Então, acredita-se que em pouquíssimos anos, nem uma geração inteira, entre o evento relatado para a escrita do evento relatado, tenha ocorrido. E isso é tempo muito pouco para se criar um mito através de uma figura. Tá? Os especialistas acreditam que para você criar um mito é necessário pelo menos 2 gerações, o que de fato não aconteceu. Passar para Natália, depois eventos. Natália primeiro. Já aconteceu a situação comigo de eu sentar junto com a professora de yoga da academia que eu trabalho e ela junto com 2 alunos tentaram me influenciar essa questão de que não existe... Eles não falaram que não existe Deus, eles falaram que nós somos como se fosse cada um pequeno Deus, que juntos se tornamos uma coisa grande, entendeu? Aí eu fiz, sim, né, mas não adianta comigo não, porque eu acredito num Deus único, né, poderoso e que governa todo mundo. Então nós somos criaturas deles, não somos deuses, né? Nós temos poder para nada. Aí foi quando eles realmente pararam de tentar influenciar. Mas eu percebo que eles tentam, eles têm essa mente forte, né, com relação ao liberalismo, né, tipo, não tem verdade certa, de que depende da situação, né, essa questão mais liberal. E essa questão da multiplicação, a única coisa que eu queria falar é, não tem como multiplicar, né? São 3 pães, 2 peixes, né, se eu não me engano da história, se eu estiver errada, e multiplicar para multidões incontáveis, que a Bíblia fala que nem sequer contaram as pessoas, fala que não contaram nem mulheres nem as crianças, né? Ou seja, pessoas que não sabiam diferenciar a direita e a esquerda, ou seja, nunca contavam crianças, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, a gente tenta multiplicar um alimento, por exemplo, em casa, está apertado, tá? Compra uma quantidade pequena de alimento, tenta cortar em várias vezes, para a gente fazer outras refeições, isso a gente não consegue fazer, quanto mais a multiplicação. Então, foi isso que eu terminei mostrando para esse grupo, né, com relação assim, que não é só
o querer fazer, a vontade de fazer, que nós temos poder para fazer. Realmente é o milagre que está envolvido, né? Dentro das visões de a nova era, a ideia de que o Deus ele está dentro de você. Na verdade, o que acontece, né? Eu acho que se os irmãos não leram, né, não estão perdendo nada com isso também, né, mas foi um livro que ficou muito divulgado no tempo desse, chamado O Segredo. Acho que vocês já ouviram falar sobre esse livro. E entre as teses que esse livro defende, é que você precisa dizer ao universo aquilo que você deseja, e aquilo vai se tornar. A ideia do pensamento positivo, e o declarar, que de certa forma tem alguma ligação com religiões com denominações neopentecostais. Tá? A ideia da palavra que tem poder. Tá? E isso por quê? Porque Deus está em nós. Nós temos a centelha divina. Então, a questão aí é que, embora nós sejamos imagem e semelhança de Deus, de fato nós somos, isso não quer dizer que nós é que façamos milagres. Quem faz milagres é Deus. E o milagre ele é um evento esporádico, uma interferência do eterno no finito, né? Do infinito no finito, do eterno no temporal. Ela é uma interferência, então ela é algo que não acontece todo dia, não é algo que está tão à disposição. Né? É meio fora isso aí, né? Mas deixa o irmão falar primeiro, depois você fala, tá? Ele está na vez, né? Pela ordem. Pastor, Oi. Na minha visão, o liberal nem cristão é. Nem cristão é. Porque uma pessoa que tenta separar o contexto do Novo Testamento, do histórico, do que realmente é a fé cristã, ele está tentando trazer para uma questão mais materialista. E nós somos movidos pela fé. A fé em que Deus mandou o Filho dele para me salvar. Então, é nesse Cristo que opera milagres, é nesse Cristo que anda sobre as águas, é nesse Cristo que morreu para lavar os meus pecados, que eu acredito. Aí, essa fé é a que me move. E um liberalismo, ele não sabe nem se é raciocínio lógico ou se é idealismo. Ele fica nesse meio termo entre as duas coisas. E aí, imagine, teríamos que ter dois Novos Testamentos. Um Novo Testamento baseado na fé e um Novo Testamento baseado no histórico. E você não pode separar o Novo Testamento. Perfeito, né? Novamente, deixa eu deixar bem claro, né, para depois ninguém ficar pensando besteira aí. Não, eu sei, é a visão dele. Eu estou descrevendo, né? E quando a gente descreve e tenta colocar as bases do pensamento, né? A gente, às vezes, acaba dando a impressão que a gente está defendendo. Não estou defendendo. Eu estou dizendo que a visão liberal, ela crê a partir dessa forma. Mas, olhe bem, eu concordo com você. Não tem como você ser cristão de visão liberal. Realmente é uma contradição. Né? O cristão ele precisa crer nos milagres. Sem milagre, não há fé. Na verdade, por definição, a fé cristã ela se dá na ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é um milagre. Não dá para eu dizer que eu sou cristão se eu não creio na ressurreição. Entendendo? É um negócio. Mas, dentro da teologia liberal, se não existem milagres, a ressurreição é um milagre. Um milagre. Então, Jesus nunca ressuscitou de fato. Isso dentro da visão liberal. Eu tenho um professor de seminário que contou que foi uma vez na Europa, né? E chegou numa igreja dessa que o pastor era liberal. Era de visão liberal, né? E aí era domingo de Páscoa, e ele disse assim, olha, estamos comemorando o domingo de Páscoa, que é o dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, embora nós saibamos que ele não ressuscitou de fato, fisicamente, mas somente em nossos corações. Quer dizer,
a visão liberal, ela chega a esse extremo. Então, de fato, não tem como você olhar essa visão liberal e encaixar com a verdade bíblica. É totalmente oposto ao que a gente acredita. Não dá para a gente acreditar nisso aí, tá? Mas, enfim, essa seria a visão liberal, né? Deixa eu pegar mais uma leitura aqui de um texto. Eu não consegui o original de Bultmann. Pastor, você esqueceu de mim. Sim, pode falar, Natália. Desculpa. Tudo bem. Com relação a essa questão liberal do pastor que você acabou de falar, já termina anulando até o texto que as mulheres viram o túmulo vazio, né? Então, se ele não ressuscitou fisicamente, então cadê o corpo, né? Não, veja, a desculpa deles vai ser a desculpa dos fariseus ou alguma coisa similar, né? Eles entendem que Jesus, elas erraram o sepulcro, foram para o sepulcro errado, ou então que alguém roubou o corpo. Enfim, eles trazem uma série de alternativas para explicar isso aí, né? Só que o que acontece? Para eles, o que importa não é a ressurreição. Eles entendem que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, tá? Então, de uma hora para outra, aqueles discípulos que estavam totalmente incrédulos e desanimados, eles de repente tomaram uma posição, assim, não, Jesus ressuscitou nos nossos corações e vamos pregar essa mensagem de ressurreição. Mas, de fato, Jesus está lá no túmulo até hoje. Isso é um dos grandes problemas, tanto para a teologia liberal, quanto para o ateísmo, ou as correntes que são contra a fé cristã, porque nunca se achou o corpo de Jesus. Com relação à fé, com relação a Jesus falar que o milagre veio da fé, mas tem muito a ver, não sei se a visão está certa, tem a ver com a nossa escolha, né? Então, assim, isso não anula o poder de Deus, mas tem a questão de a gente permitir que ele haja na nossa vida ou não. Então, entra a questão da fé, né? Isso não anula o poder de Cristo, mas a fé é que faz com que a gente perceba o poder dele, não é isso? Quando Jesus fala que a fé que salvou, então é uma escolha nossa, livre-arbítrio. Sim, não, dentro da nossa visão, o milagre ele provém de Jesus, mas ele só se aplica através da nossa fé. Deus ele tem um milagre para a nossa vida, mas aí basta a gente crer, né? E aí talvez esteja a grande dificuldade, né? Que a gente às vezes não crê. E aí não recebe da forma como a gente deveria receber, né? Então, mas para a visão deles, desse autor que eu citei aqui, cara, é como se ele dissesse que Jesus nunca disse que ia curar ninguém. Ele disse, foi a tua fé que te salvou. Não, a tua fé, o meu poder baseado na sua fé. Isso é muito interessante, porque tem um momento no texto bíblico que diz assim, que Jesus não pôde operar muitos milagres, se não me engano foi em Cafarnaum, uma cidade, por causa da falta de fé daquele povo. Não é que ele não pôde porque ele não tinha poder, mas por meio pelo qual o poder de Deus se manifesta é através da nossa fé. Ok, e aí, deixa eu ler mais uma citação aqui. O que acontece aqui? Eu não tenho o original, tá? De Bultmann, até tem uma teologia sistemática dele, aliás, uma teologia do Novo Testamento de Bultmann aqui, mas eu não tenho um livro que ele cita o que ele vai falar agora. Eu estou utilizando uma citação de alguém que está citando ele. No caso é Norman Geisler. Norman Geisler ou foi, né, porque já morreu, era crente, de verdade, já de uma visão conservadora como a nossa. E o que ele fala, o que ele cita de Bultmann, né? A desmitologização do Novo Testamento, de acordo com Bultmann. Precisamos despir os documentos do Novo Testamento de sua estrutura mitológica, pois tudo isso se trata de linguagem mitológica, isto é, inacreditável para o homem contemporâneo, o que está convencido de que uma visão mítica do mundo está obsoleta. Afinal, todo o pensamento dos nossos dias, moldado pela ciência moderna, é moldado pela ciência moderna. Dessa forma, uma aceitação do Novo Testamento envolveria o sacrifício do intelecto. Significaria aceitar uma visão de mundo de acordo com a nossa fé e a nossa religião,
as quais nós negaríamos na nossa vida cotidiana. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, hoje em dia, a gente não mais vive baseado nessa questão mitológica. Ele está falando da interpretação dele. Porque os crentes hoje em dia ainda vivem baseado em milagres. Tá? E de acordo com a ciência moderna, esses milagres não existem mais. Então, para o cidadão moderno, crer em milagres seria uma contradição com sua vida. Então, para poder a pessoa ser um crente de verdade e também entender a ciência moderna, ou viver de acordo com a ciência moderna, ele precisaria tirar um mito, né, que seria um milagre, o miraculoso do texto bíblico, e ficar com a essência do texto, que seria a mensagem que ela quer transmitir. Tá? Esse seria o entendimento. O objetivo verdadeiro de um mito não é apresentar um retrato objetivo do mundo, como ele é relevante, como ele realmente é, mas expressar a compreensão que o homem tem de si mesmo no mundo em que ele vive. Portanto, o mito deve ser interpretado não de forma cosmológica, mas antropológica, ou seja, a partir do homem. Ou melhor ainda, de forma existencial. Ou seja, o mito fala do poder ou poderes que o homem supõe experimentar com a base e o limite do seu mundo e da sua própria atividade e sofrimento. Em outras palavras, o propósito real de um mito é falar do poder transcendente que controla o mundo e o homem, mas esse propósito é limitado e obscurecido pelos termos utilizados na sua expressão. Tá? Então, basicamente, dentro da teologia liberal, a gente precisa retirar o que é sobrenatural daquilo ali, para você ficar só com a essência do que está sendo dito. Tá? Eu acho que deu para entender basicamente o que é essa teologia liberal. Tá? E, de fato, por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição terrível. Já vista a Europa, né? E hoje é considerada como um continente pós-cristão, porque, mesmo sendo o berço do protestantismo, começou a dar vazão a esse tipo de entendimento, né? E aí complicou bastante, né? Mas aí vamos para a quarta visão do texto bíblico, chamada neo-ortodoxa. O que acontece aqui, né? Essa visão neo-ortodoxa, ela foi uma resposta ao liberalismo, mas também não foi uma resposta muito boa, né? Eles nem foram ao extremo da doutrina liberal, mas também não voltaram para ser ortodoxa. Por isso que o termo neo-ortodoxo, assim, uma nova ortodoxia, que na verdade não é ortodoxia. Tá? Então, dentro dessa concepção, veja, fundamentalista e conservador entende que a Bíblia lá é a palavra de Deus. A visão liberal diz que ela contém a palavra de Deus. Mas dentro da visão neo-ortodoxa, a Bíblia ela se torna a palavra de Deus a partir do momento em que ela fala conosco. Tá? Então, o texto bíblico ali, ele tem erros, tem equívocos, tem preconceitos culturais, tem uma série de coisas que não se aplicam mais a gente. Mas quando a gente lê o texto bíblico e Deus passa a falar conosco através daquele texto, aí ela se torna a palavra de Deus em nossas vidas. Deu para entender isso aí? É um pouco complicado, né? Mas também não é uma visão muito boa, porque ela não é uma regra de fé e prática sólida. Ela é aquilo que eu julgar que seja de fato. Tá? Então, não é tecnicamente a palavra de Deus, mas é como eu achar que tem que ser, na minha subjetividade, eu achar que aquilo é palavra de Deus ou não, tá? Então, talvez o maior nome do neo-ortodoxismo dentro da nossa cultura cristã seja brasileira, né? E sobretudo batista, é o do Ed René, né? Alguns irmãos que talvez estejam um pouco mais atenados aí com as coisas que acontecem, né? Vai lembrar que ele falou a famosa frase, né? A Bíblia deve ser atualizada, ela é insuficiente. Né? Os irmãos lembram disso aí, né? Vocês estavam mais ligados com isso, né? E aí, ele passa a trazer esse entendimento
através da ideia de que, olha, algumas coisas que estão escritas na Bíblia não se aplicam mais, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia foi escrita para aquela época, e isso não se aplica mais nos dias de hoje. Então, a gente precisa fazer uma releitura da Bíblia para que ela possa ter validade para o cidadão moderno. E aí, ela precisa ser atualizada. Tá? A irmã Cláudia. Nesse caso, pastor Abel, dele falar que a Bíblia precisa ser atualizada, eu acho isso até um absurdo. Eu acho que todos nós cristãos acham isso. Por quê? Porque ela vai deixar de ser inspirada. Né? Ela vai deixar de ser as ordenanças. As pessoas querem que a Bíblia se adapte ao seu jeito de viver, ao seu modo de viver, em vez de eles se adaptarem às ordenanças de Jesus. Então, quando ele fala isso, na minha opinião, né, minha humilde opinião, ele tira todo o sentido, todo o que a Bíblia realmente é para a gente e para toda a humanidade. Vira muito subjetivo, né? Porque fica muito na questão do que eu acredito que é mais correto ou mais aplicável ao homem moderno. Né? Ela deixa de ser uma revelação objetiva, né? Ela está escrito lá, o que está escrito é a palavra, para ser uma revelação subjetiva. Isso é muito complicado, porque eu posso ter uma visão diferente da sua sobre um contexto e a Bíblia ela ser contrária à minha visão, dizendo, não, mas isso aí é porque a Bíblia foi naquele tempo, não se aplica mais, né? Às vezes você escuta até de algumas pessoas dentro da igreja, tá? Não estranha isso, não. Dentro da igreja, você, faça o seguinte, qualquer dia desse, entre no Facebook da igreja desse rapaz aí, o pessoal concorda com o que ele fala, tá? Na minha visão, tá todo mundo equivocado lá, mas para eles acham que tá tudo certo. Então, assim, é um pouco complicado isso, né? É muito complicado. Mas eu creio que eles estão totalmente... A Bíblia, ela não deixa de ser... Mas a igreja concorda com eles porque a igreja não aceita, concorda com o jeito de pensar dele por não aceitar o que está na Bíblia. Por isso que eles aceitam o que ele diz. Porque eles não estão dispostos a viver debaixo da palavra, da lei do Senhor. Eles estão dispostos a ver conforme eles acham que tem que viver. Por isso que eles concordam com ele. Sim. É porque, olha, o que é mais fácil para a gente? Pegar uma Bíblia e muitas vezes fala uma coisa que a gente não gostaria de ouvir e aceitar, ou chegar assim, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu coloco, isso aqui eu não coloco. Tá entendendo? É aquela ideia de você ser o Deus de você mesmo. Você fazer esse Deus, né? Tirar a autoridade divina para colocar a autoridade no homem. E aí é o homem que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, nós que temos uma visão mais conservadora, nós vamos entender que a Bíblia, ela é palavra de Deus independente do momento. Ela é e continua sendo, e não vai deixar de ser. Ela não precisa ser atualizada. Porque, veja, e aí eu coloco até essa expressão aqui, contextualização ou atualização. Tá? E aqui é uma grande diferença. Às vezes a gente olha e parece que é a mesma coisa. Não é. Então, por exemplo, um programa de computador que apresenta um erro em um determinado momento ali, os seus desenvolvedores fazem uma atualização para corrigir o erro. Isso é atualização. Atualizar é você corrigir os problemas anteriores. A contextualização é trazer aquela verdade para o dia de hoje. A hermenêutica. É isso que o pastor faz todos os domingos. Todos os domingos. Ele lê o texto bíblico, que foi escrito naquela época, para aquele povo específico, com aquela história, com aquela cultura, etc, etc e tal. Ele pega aquilo ali e diz, olha, isso aqui se aplica para a gente da seguinte forma hoje. Isso é contextualização. Que nós chamamos de hermenêutica.
bíblica, né? Ele pega o texto e traz para a nossa realidade. Ele contextualiza, mas ele não atualiza. Diz, olha, agora a gente tem que retirar algumas coisas que estão escritas aqui, porque a gente quer que fique melhor. Não, não é isso que ele faz. Então, eu acho que deu para entender essa diferença entre contextualização e atualização. Dá para entender, né? Então, só para recapitular as 4 visões, tanto a fundamentalista como a conservadora creem que a Bíblia ela é palavra de Deus. A visão liberal ela entende que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a visão ortodoxa entende que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Tá? Ok. Dando um passo mais adiante, vamos para a escrita do texto bíblico. O Antigo Testamento ele foi escrito quase que completamente em hebraico. Tá? Esses irmãos conseguem ver aí, mais ou menos, essa é a escrita do texto, né? A grafia do texto. Praticamente todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com exceção de alguns textos específicos. Por exemplo, Jeremias 10, 11, Daniel, do capítulo 2, versículo 4 ao 7, 28, e algumas passagens em Esdras foram escritas em aramaico. Então, ele foi escrito em hebraico e uma parte em aramaico. O aramaico e o hebraico eles são línguas, vamos dizer assim, primas, tá? Tem uma certa proximidade. Não é que quem entende hebraico entende aramaico, não, tá? Mas também não é uma diferença do português para o inglês. Seria basicamente, talvez, a diferença do português para o italiano. Não é tão próximo quanto o espanhol, tá? Mas também não seria tão distante. Algumas pessoas conseguem entender daquela época, né, a diferença de um e de outro, tivesse um conhecimento. Se você lembrar, por exemplo, o exército de Senaqueribe, quando chega em Jerusalém, eles vão falar com o povo ali de Ezequias, e ele começa a ler a carta em hebraico. E aí o que o pessoal de Ezequias diz? Olha, não, leia aramaico, que era a língua nativa deles, né, dos sírios, né? Eles, não, vamos ler em hebraico mesmo, que é para todo mundo entender, tá? Então, o hebraico, ele tem essa diferença aí. Na verdade, o povo de Israel, aliás, Abraão, quando ele sai da Mesopotâmia, ele sai falando aramaico. Tá? E quando ele chega em Canaã, também quando o povo de Israel vem depois para Canaã, eles passam a entender a linguagem da terra, que era o hebraico. O hebraico é a língua falada, ou era a língua falada na Palestina antes do exílio. Então, quando eles chegam em Canaã, ou na Palestina, eles começam a falar hebraico. Tá? Eles falam hebraico até o exílio, quando o povo de Israel é levado para a Babilônia. De novo, Babilônia fala aramaico. Então, quando eles chegam na Babilônia, eles voltam a falar aramaico, que é a língua que Jesus fala. Eles continuam falando aramaico até o tempo de Jesus. E o hebraico ele fica recluso somente ao texto bíblico, não mais à linguagem cotidiana das pessoas. Quando eles voltam do exílio, eles voltam falando aramaico. Né? Então, você tem o hebraico, ele é composto somente por consoantes, como você está vendo aqui, né? Não tem vogais, que é muito interessante, né? Mas os maçoredos acabaram acrescentando as vogais posteriormente. E é interessante que o hebraico ele não tem, por exemplo, o som do J. É de coisa curiosa, né? Ele não tem esse som de G, de girafa, de Jesus. Esse som de G, ele não existe no texto hebraico. E isso é muito curioso, porque o testemunho de Jeová, ele diz que Jeová é o nome de Deus. Só que aí fica muito complicado, porque eles não tinham essa fonética para dizer, né? É meio complicado isso, né? Enfim, e o Novo Testamento, ele já é escrito em grego. Olha aí. Dá para ver aí, basicamente. Não dá para ver muito bem, mas
já é um pouquinho diferente, né? O hebraico é uma grafia mais quadrada, né? E o grego já tem uma similaridade com o nosso, com a nossa escrita, né? Não é igual, né? Mas tem algumas similaridades, tá? Algumas coisas interessantes sobre o texto grego é que ela possui 24 letras, tá? Sendo a primeira o alfa e a última o ômega, mas ômega não é Z, tá? Ômega é O grande, né? Ou seja, O mega, tá? Como eles tinham, por exemplo, dois Os, né? Um O micro, o Omicron, né? Mas, a gente sabe muito bem, né? E o O maior, ou seja, o O mega, né? Eles tinham também 24 letras. E uma coisa muito interessante, eles tinham 4 tempos verbais, né? Eles tinham o passado, né? Presente e futuro, como nós temos, e eles tinham um tempo chamado auristo, que esse tempo é muito interessante para a gente. Por quê? O auristo é a ideia de alguma coisa feita que continua sendo, os seus efeitos continuam sendo aplicáveis, né? Então, quando se fala em questão de salvação, diz que ele nos salvou, aí você tem o termo auristo, porque não foi uma ação do passado que ficou no passado, é uma ação que aconteceu no passado e continua sendo aplicada até hoje. É por isso que nós acreditamos, por isso não só por isso, né? Que nós acreditamos que salvação não se perde, porque nós somos salvos e não deixamos de ser. Nós continuamos sendo salvos, tá? Ok. Tem algumas evidências a favor do texto bíblico. E aí eu estou falando de evidências externas, né? Por exemplo, arqueologia. A arqueologia moderna tem conseguido comprovar muitas coisas que a gente só tinha no texto bíblico, por exemplo, a existência de alguns povos. Os hititas, por exemplo, o povo hitita, a gente só sabia relato dele no texto bíblico. E é curioso isso, porque a academia secular, ela ria da gente, porque considerava uma coisa que não existia, mas nas últimas escavações, nas últimas provas arqueológicas, começaram a comprovar que, de fato, esse povo existiu. Então, a arqueologia ela vem para comprovar essas coisas, né? A própria maneira como a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita num intervalo de aproximadamente 1000 anos, né? Se você tem ali na época de Moisés até Jesus ali e tal, um intervalo de aproximadamente 1000 anos, com pessoas completamente diferentes, vivendo em contextos sociais diferentes, de classes sociais diferentes. Você tinha pessoas da alta classe, você tinha pessoas humildes, você tinha todo tipo de pessoas escrevendo o texto bíblico, e quando você reúne tudo aquilo ali, há de fato uma unidade no texto. Essa unidade só pode se explicar porque existe um autor sobrenatural por trás dela, a qual nós entendemos como sendo o próprio Deus. Tá? Então, a maneira como ela foi escrita depõe a favor do texto bíblico. Também, sua atualidade em transformar vidas, mesmo hoje, tantos anos depois da escrita do texto bíblico, a Bíblia ela tem o poder de transformar as pessoas. Né? Quantas pessoas foram retiradas das drogas, levadas de uma vida de corrupção, enfim, de toda uma sorte de pecados, para uma realidade dos nossos dias, através da leitura da palavra. Ou seja, transformação de vida, isso depõe a favor dela. A quantidade dos manuscritos, como já falei, é infinitamente superior ao que nós temos de outros textos bíblicos. Mas aqui alguns temas importantes. Por exemplo, o sangue dos mártires. A Bíblia, como palavra de Deus, você vai ter a ratificação de tudo o que foi dito ali por uma série de pessoas que pagaram com a própria vida para comprovarem aquela verdade. Tá? Então, uma pessoa pode defender uma mentira durante um tempo. E aí, enfim, até uma pessoa pode até morrer por aquilo ali. É difícil, mas acontece. Mas não a quantidade de pessoas que morreram por conta da fé cristã. Você observar, através da história,
A quantidade de pessoas que deram a vida por causa da fé cristã, ela é absurda. Então, essa quantidade de pessoas não poderiam estar mentindo sobre aquilo que elas acreditam. Tá? O preciosismo da elaboração das cópias. A gente falou sobre cópias, a possibilidade de se ter erros em cópias, mas olhe bem, havia uma preciosidade na transmissão. Então, se por acaso eles encontrassem um erro no manuscrito, todo aquele manuscrito era jogado fora. Eles não admitiam erros. Então, eles tinham uma preciosidade enorme com relação ao texto bíblico. Tá? Enfim, vou passar aqui. Pronto. Além do curto espaço de tempo dos eventos com relação à escrita, ou seja, tempo insuficiente para a criação, por exemplo, de um mito. E as evidências internas, né? Vamos ver. Alguém abre aí 2 Timóteo 3,16. Descansar a voz. Mas a leitura é 2 Timóteo 3,16. Posso ler? Vamos ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muito bem. A própria Escritura fala sobre si mesma, de que ela é inspirada. Então, não é um conceito que nós aplicamos a ela, é um conceito que ela traz sobre ela mesma. Então, a Escritura é divinamente inspirada. 2 Pedro 1,21. Pode ler. Achou, pode ler. Posso ler? Pode ler. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pastor Abel congelou aí. Não, é que ele está consultando no outro computador alguma coisa para poder dar resposta. Ah, tá certo. Pronto, voltei. É que ele está usando duas conexões, uma para poder partilhar e a outra para poder estar na sala. Acho que deu uma caída aí, né? Mas agora já voltou, né? Vou voltar a transmitir o slide, né? Ok, tá? Então, foi o Espírito que dirigiu as pessoas até o texto bíblico. Jeremias 30, versículo 1 e 3. Outra pessoa lê. Palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, fá-los-eis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Perfeito. Então, Deus falando diretamente ao profeta aquilo que ele precisava dizer. Isso fica muito claro no texto bíblico, de que Deus não só inspirou os profetas, mas ele fez com que a sua palavra chegasse até nós através desses mesmos profetas. Deus falando diretamente a ele, Deus dirigiu a palavra inspirada, Deus falou aos profetas. Mas tudo isso aí são argumentos que talvez você possa dizer, mas é um argumento circular. É a Bíblia falando sobre ela mesma e falando sobre ela mesma. Como é que a gente pode debater essa situação? Segundo outro ponto, o cumprimento das profecias.
Então, quando você vê a grande quantidade de profecias que são cumpridas, principalmente em Jesus, Jesus talvez fosse, talvez não, é o maior exemplo de cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Elas são absurdas. A quantidade de profecias cumpridas em Cristo, ela é extraordinária. E não são profecias que ele tinha a capacidade de fazer, eram coisas que às vezes estavam fora do controle dele. Por exemplo, o local onde ele ia nascer. Ele não tinha como escolher esse local. Tá? E estava lá escrito que nasceria em Belém. Tanto é que os próprios estudiosos da Bíblia, os escribas daquele tempo, quando o Herodes perguntou a eles onde o Messias devia nascer, eles acertaram. Porque já estava escrito lá o que diz o profeta Miqueias. Nasceu em Belém. Tá? Então, todo o composto de profecias, eles ficam claro o seu cumprimento na Bíblia. Aqueles que já aconteceram e aqueles que ainda vão acontecer. E aí, como eu citei, eu volto a citar de novo, né? Isaías 53. Tá? Se a gente não tivesse o conhecimento claro do texto bíblico, né, do tempo do texto bíblico, a gente poderia chegar a dizer que Isaías esteve na crucificação, devido à riqueza de detalhes. Aí é uma visão puramente pessoal, tá? Não estou dizendo que seja a coisa muito legal. Eu acho que Isaías foi transportado para ver, para ele poder descrever em detalhes. Porque ele descreve com tanta clareza a crucificação. Vocês não, cara, esse cara está vendo. Ele não está só imaginando ou ouvindo, ele está vendo aquilo ali. Então, tudo isso aí, aplicado ao texto bíblico, diz que cara, a Bíblia ela é diferenciada, ela tem alguma coisa especial. Porque tudo que ela fala, ela de fato se cumpre. Isso é tão interessante que até os próprios judeus, quando eles encaram esse texto de Isaías 53, é curioso isso, porque eles mudaram o entendimento do texto. Tá? O servo sofredor de Isaías, né? O povo judeu, antes de Jesus, eles criam que aquele texto se referia ao Messias. Eles tinham esse entendimento. Eles acreditavam que Isaías 53 falava do Messias. Mas quando Jesus vem e cumpre literalmente aquele texto, eles ficaram meio que sem chão. E agora? Nós não cremos em Jesus como Messias, mas o cara cumpre completamente o que está escrito aqui. Aí eles mudaram o entendimento do texto para entender, a partir daquele momento, que o servo sofredor não era mais o Messias, mas sim o povo de Israel como nação. Que coisa curiosa, né? Então você vê o poder do cumprimento no texto bíblico. Tá? Outra coisa, os escritos do Novo Testamento foram escritos por testemunhas oculares, pessoas que vivenciaram de fato o momento, né? Eles estavam lá. Então você vê, por exemplo, o Evangelho de João, ele claramente é de alguém que esteve com Jesus. Ele descreve detalhes que um historiador não conseguiria escrever, ou alguém que ouviu falar, mas de alguém que esteve literalmente andando com Jesus. Tá? Além do que, alguns conhecimentos que você tem na Bíblia, até conhecimentos avançados na época. Né? Isaías 40, versículo 22, fala sobre a circunferência da Terra. Né? Como disse que a Terra não era redonda, né? Como não acreditava que a Terra era redonda, a Bíblia já dizia isso. A humanidade só veio saber não sei quantos mil anos depois, mas lá na época de Isaías, 700 anos antes de Cristo, a Bíblia já informava que a Terra era redonda. Tá? Então, tudo isso aí fala que, de fato, a Bíblia ela é palavra de Deus em linguagem humana. Tá? A forma como Deus ele teve de descrever verdades eternas para o entendimento nosso temporal. Como ele conseguiu, como ele quis, né, fazer para que a gente pudesse entender as verdades que ele tinha para trazer para nós. Isso seriam as verdades eternas. Tá? Ok, só para finalizar,
né, pelo menos por hoje. Vamos para o último ponto dessa aula, né? A constituição da Bíblia. A Bíblia é feita por 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E aí nós temos o texto Testamento, que significa aliança, né? A aliança com o povo de Deus no Antigo Testamento e a nova aliança no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele vai descrever da criação do mundo, da escolha do povo de Deus, do povo de Deus até a terra prometida até o exílio, do exílio até o retorno. O Novo Testamento vai pegar do nascimento de Jesus ao princípio da igreja, né? A igreja quando começa ali, e depois vai projetar mais adiante a Apocalipse para falar sobre o final dos tempos. Então você tem um fechamento de ciclo da história humana, desde a sua criação até o fim, o julgamento final, e aí trazendo a ideia de eternidade. Tudo isso dentro dessa concepção do texto bíblico. Tá? Aí você tem o Antigo Testamento, é dividido entre leis, a lei, os históricos, os poéticos, sapienciais, profetas maiores, profetas menores. Na Bíblia hebraica, você só tem 3 divisões, né? Que é a lei, os profetas e os escritos. A nossa divisão ela já é um pouquinho diferente, né? A gente separa entre leis, históricos, poetas e profetas maiores e menores. No Novo Testamento, tem os evangelhos, tem o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, as cartas paulinas, cartas gerais e o Apocalipse. Tá? Bem, os irmãos têm alguma dúvida? Desejam fazer algum comentário? Agora o Carlos para sempre. O pastor Carlos está aí na nossa aula de hoje, e se alguém não for falar ainda, eu gostaria de passar a palavra para ele, para que ele pudesse cumprimentar aí a todos. Boa tarde aí para todos. Boa Semana tarde. passada eu estava num local que não tinha sinal nenhum de celular, não tive condições de acompanhar. Hoje eu estou aqui. Quero parabenizar os irmãos que estão participando, agradecer ao pastor Abel pelo seu esforço e pelo trabalho que está sendo apresentado, aulas bem preparadas. E eu creio que os irmãos que acompanharem o curso até o final, com certeza irão ter um resultado positivo, alcançarão maturidade, crescimento espiritual, e nós teremos ainda um privilégio maior, porque uma vez por mês estaremos nos encontrando, tendo um encontro presencial, e eu creio que no encontro presencial essas aulas serão muito mais produtivas e nós iremos aproveitar muito mais. Obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa noite, e espero que todos permaneçam até o final, que com certeza será um aprendizado muito importante para a sua vida pessoal e para o crescimento da igreja. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor Abel. E aí a gente vai orar novamente, né, pastor? Vamos orar novamente, agradecendo a Deus pela lição de hoje, pela aula de hoje, e que Deus continue usando cada um de nós, que as lições aqui aprendidas possam ser colocadas em prática em nossa vida, e não seja apenas um aprendizagem para o nosso conhecimento intelectual, mas que sirva para o nosso crescimento espiritual, que a grande preocupação nossa, enquanto educadora cristã da igreja, é que nós possamos ter o conhecimento da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual e contribuir para o reino de Deus. Essa é a nossa preocupação, enquanto ministra de educação cristã, para que todos façam, que possam fazer o curso, que estão fazendo o curso, possam crescer. E aí a gente vai orar, e eu vou pedir ao nosso pastor Carlos que faça essa oração, encerrando esse nosso momento aqui hoje.
Senhor, nosso Pai, nós somos agradecidos por mais um dia, por mais um privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos ao Pai que tudo quanto foi ministrado sirva para o nosso crescimento espiritual e que nós possamos ter a sabedoria para aplicar o que nós estamos aprendendo na Tua casa, na Tua obra. Obrigado pela vida do pastor Abel, continue abençoando esse Teu servo, dando cada vez mais capacidade. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade na tua paz, e nos ajuda para que amanhã estejamos prontos para cultuar o Teu nome, para glorificar o Teu nome em mais um dia de culto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmã Pastor Zélia, Abel, sim, por não. e a gravação da aula passada, dessa aula, vai ser disponibilizada? Sim, o irmão Silas, ele está se encarregando disso, inclusive a aula passada. A aula Creio que já passada está no canal, não é, da igreja, né, no canal irmão da Silas? igreja. Se vocês procurarem por Estudo da Bíblia IBB no canal da igreja, já está a aula do dia 5. A de hoje, provavelmente amanhã já deve estar. Tá ótimo, obrigado. Ok. E o slide de hoje também vai ser disponibilizado, como da semana passada. Aí é com o pastor Abel. Ele está fazendo um resumo de cada aula e colocando lá no grupo. Vai, eu vou mandar para os irmãos, eu vou separar o material que a gente estudou hoje, né? Vou estar passando para os irmãos. Aquele livro que o senhor disponibilizou, pastor Abel, ele tem também falando sobre essa parte que você deu hoje? Porque eu só li, na verdade, até o primeiro capítulo. O livro, eu dei alguns livros, né? O livro principal, que é o Histórico Literário de Norman Geisler, ele é mais para um conteúdo de aperfeiçoamento, tá? E ele acaba pegando uma coisa de cada canto e vai trazendo, fazendo um composto, né? E os outros são mais para quem quiser buscar mais, né? Mas a gente vai basear mais no que está sendo dado em aula, né? Ok, obrigada. Então, um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.